Olá, como vai você? Esse é o Arena IE. Eu sou Alessandra Gonzaga, doutora em gestão de pessoas, mestre em psicologia clínica, E eu sou Marcelo do Carmo, né, fiel escudeiro, mestre em economia. mestre em economia, mestrando em psicologia, né, Isso se Deus aí, quiser, coleguinha da Alessandra. isso aí, muito em breve, né? Muito em breve. Hoje a gente tem como tema do Arena IE o lado bom do lado ruim. Nossa, parece nome de filme da Sessão da Tarde. Explica pra gente o Na que que é isso. verdade, isso é o nome de um livro, tá? Do Dr. Daniel Martins de Barros. Vamos mostrar aqui para a câmera, ó, o lado bom do lado ruim. E eu gosto muito porque ele traz, de uma maneira bem simples, resumida, as emoções universais básicas na lista do Paul Ekman, né? Existe muita controvérsia nisso, tem gente que diz não existem emoções básicas e universais. Eu sou da linha que acredita que sim, tá? Baseado em anos aí de pesquisa e da psicologia evolutiva. Básicas num sentido de que estão na origem das nossas rotas evolutivas, então o que a gente sente, como a gente reage à realidade, tem sim alguns drives que são primários, e daí saem outras reações, tantas possíveis que a gente pode ter, mas eu gosto muito dessa abordagem da psicologia evolutiva. E aí o Daniel de Barros traz algumas outras possibilidades, inclusive em outros modelos além do Paul Ekman, né? Ele inclusive começa o livro com o círculo cromático como uma comparação com depois do círculo das emoções, que é uma outra teoria em torno das emoções, né? Então, muito legal, eu gosto da abordagem que ele traz, mas o que faz ser o título da nossa live é assim, as emoções negativas, elas têm uma proposta. Elas têm um porquê de existir. Elas são naturais, né? Elas cumprem uma função. Isso aí. E a gente fica, às vezes, numa premissa de que certas emoções devem ser evitadas, né? A todo custo. A gente que é criancinha, a gente aprende que homem não chora, né? Por exemplo, né? Então não pode ficar triste, né? Aham. Ou então a gente tem que engolir a raiva, né? A gente não pode demonstrar raiva, é feio, é pecado, etc. Então a gente tem uma série de convenções sociais, né, um pouco tortas às vezes, que fazem com que a gente não entenda, né, o motivo e aproveite, né, a contribuição dessas emoções, né, ditas negativas ou ditas, né, do lado escuro da força, né, que eu É, costumo brincar, né? isso aí. Então, assim, eu me lembro a primeira vez que eu comecei a pensar no papel das emoções negativas. A gente estava fazendo um trabalho de coaching sistêmico. Na época não chamava coaching sistêmico, era um grupo de executivos que nós estávamos trabalhando. Tu deve te lembrar, numa empresa aí Uhum. de tecnologia. E aí eu me lembro que nas primeiras conversas, muitas coisas vinham à tona, né? Como aquilo que hoje a gente sabe que é o momento em que as pessoas trazem as dores que elas têm nas empresas, né? E eu não estava compreendendo muito bem se eu devia deixar aquilo fluir, porque me parecia que tinha um valor importante naquilo, ou se aquilo poderia ficar tão tóxico ao se expor às dificuldades que fosse lesar as relações. E é de fato um dilema importante para um facilitador saber o tanto de exposição à negatividade que um grupo suporta e precisa, né? Uhum. Daí eu fui pesquisar o papel das emoções negativas e eu me lembro que eu cheguei em 3 grandes drives diferentes de percepção das emoções negativas. Então, como tu mesmo disse, algumas linhas mais da espiritualidade e tal compreendem que as emoções negativas precisam ser evitadas e que até é desvirtuoso sentir uma emoção negativa. Que aquilo não é parte da virtude. Virtude seria um estado moral de sentir, né? Uhum. E tanto que algumas emoções positivas são confundidas com virtudes. Hoje a gente trouxe aqui a gratidão, daqui a pouco vamos falar dela, que muita gente considera uma virtude da alma. Bom, daí tem uma outra linha que diz que as emoções negativas são necessárias e importantes e que simplesmente a gente deve percorrê-las para qualquer trabalho evolutivo que vá se criar, especialmente num time. E uma terceira linha, que é a que eu me alinho mais, entende que elas têm um papel, mas que elas podem ter efeitos colaterais. E que a Uhum. gente não pode esquecer desses efeitos colaterais. Então, como elas têm um papel, eu peguei aqui o Daniel de Barros para nos ajudar no papel delas. É isso, essa é a proposta da nossa conversa hoje. De fato, né? Eu lembro desse momento aí que tu mencionou.
E é difícil para a gente regular o tom, né, o grau de exposição a uma emoção negativa, porque a gente não tem esse hábito, a gente não aprende isso, né, a gente não fala abertamente sobre isso. Então, se você sente demais uma emoção negativa, se você se afunda numa emoção negativa, isso traz consequências físicas, né, para nós, consequências físicas negativas. Agora, se a gente evita, se a gente nega essas emoções, a gente pode estar condenado a viver com elas por mais tempo, porque elas estão ali, né, para nos dar uma mensagem importante. A gente estava a caminho do podcast aqui, a gente estava comentando no meio do caminho sobre decisões, né, a dificuldade da gente tomar decisões. Então, se a gente tenta tomar a todo momento as melhores decisões possíveis, a gente aprendeu que quando a gente toma uma decisão, a gente quer maximizar, né, os ganhos, maximizar, né, os resultados, maximizar a colheita de bons frutos a partir das nossas decisões, mas também a gente quer minimizar perdas, né, minimizar danos, minimizar prejuízos. Então, quando a gente está, por exemplo, tomando uma decisão, a gente está projetando na nossa mente consequências, né, prós e contras, das decisões ou dos caminhos que a gente pode seguir, que a gente pode percorrer. E ao fazer essas projeções, o que ajuda a gente a valorar? Não, mais para cá ou mais para lá, para cá não, para cá, para lá sim. É que a gente, ao projetar essa situação, a gente sente imediatamente a emoção que seria a consequência, né, dessa projeção. O nosso cérebro emocional, para ele tanto faz se a gente está vivendo a situação agora, se a gente está lembrando de alguma coisa que aconteceu no passado, ou se a gente está projetando uma situação futura. É um cenário na mente cognitiva que gera, né, uma reação emocional. Então, ao a gente avaliar, por exemplo, consequências adversas, né, de projeções, né, de consequências das nossas decisões, quem ajuda a gente a falar, opa, para lá não, talvez não valha a pena, é esse gostinho de emoção negativa, né, que a gente sente ao projetar um cenário adverso, um cenário desfavorável. Muito bom. Então, por exemplo, sem a gente tomar consciência das emoções negativas, a gente teria dificuldade até de tomar decisões, até de valorar as decisões, os caminhos que a gente pode percorrer. Muito bom, Má. Tu me fez pensar em duas coisas aqui. Primeiro, essa questão de que se eu abafo uma emoção negativa, ela poderá vir com mais força. A gente tem que entender que a emoção negativa é como se fosse um marcador somático. Ela te cria uma marca ali no teu sistema, um desconforto, que é para que você se atente. Ei, ó, o que tu tá fazendo aí, ó. Não tá legal, né? Isso aqui não tá bacana. O Jordan Peterson comenta isso, que o papel da emoção negativa é esse, é te sinalizar que você não está fazendo um bom rumo, seja no que for. Tirar da zona de conforto que você quer se afundar. Seja porque, se a gente pegar as três principais, na tristeza você está se dando conta que você não tem mais a realidade que você tinha, e que aquilo que você tinha era valoroso. Então você está lidando com uma perda de status, de situação. Ou até mesmo uma imagem projetada que você não pode mais ter, e ela fica com um cara mais de frustração, mas que tem a ver com isso também, com essa perda, né? Uma outra linha de emoções negativas é a linha da raiva, e que tem a ver com esse ambiente mais hostil, e eu preciso reagir a esse ambiente. Não tá certo, não tá bom, eu não quero assim. Então a raiva e também o nojo, eles atentam para os teus interesses e teus gostos pessoais. E já o medo, ele vai te sinalizar possibilidades de ameaças que tu poderá vir a enfrentar. Então imagine uma pessoa que você desligue esses três sensores e que está tudo sempre bem, né? Essa pessoa não está conseguindo mais modificar rotas, ela segue sempre em frente. E pode ser que ela siga em frente para um abismo, porque ela não está vendo que tem um perigo logo ali, né? Então, tem esse problema de você minimizar o valor que elas podem ter para a tua, como tu disse, tomada de decisão. Só que quando você abafa um estímulo que teu corpo te dá, não, isso não existe, não está aqui, não é verdade, blá, 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 não tô te ouvindo, tristeza. O que ela faz? Ela aumenta o volume. Ela aumenta o volume para que você
peraí, eu tô falando sério, não tá bom, né? E aí que as pessoas começam a ter uma briga com o seu próprio corpo, com as respostas que esse corpo está dando pro ambiente. Então, mas aí o contrário, vamos pegar o outro lado. Digamos que agora eu escuto todas as minhas emoções negativas e eu até procuro o que pode estar dando errado. Aí o efeito eu vou ficando cada vez mais ou acovardado, ou deprimido, ou ansioso diante dessa realidade que eu tenho que enfrentar todos os dias. Eu acho que é por isso que elas são tão mal vistas, né? Porque elas nos tiram a vontade de continuar. Ou nos colocam como inimigos da própria realidade. Então, nesse sentido, tem que dosar. Porque a gente até brincava nos treinamentos, né, Má? Você pode ter um ataque de alegria, um surto de felicidade, né? E tá tudo jóia com o teu organismo. Porque as emoções positivas não têm efeitos colaterais no teu corpo. Pelo contrário, só fazem bem. Tanto que chamam até em inglês de feels good emotions, né? E as emoções negativas vão provocar respostas de estresse. Vão provocar, inclusive, possíveis somatizações no teu corpo. Então, e aí, como é que tu encara esse trade-off aí? Sim, é um trade-off, né? E eu acho que tem, assim, Por que a gente tem essa dificuldade, né? Uma das coisas que me vem à cabeça é que cada vez mais a gente tem aprendido, ao longo dos anos, a sermos imediatistas. Até de uma forma torta, né, a gente escuta falar nas redes ou os falsos gurus que tem por aí. Não, aqui e agora, o importante é aqui e agora, foco no presente, etc, etc, etc. Quando você pega, por exemplo, a alegria, a galáxia da alegria, falando aqui das galáxias emocionais, a gente sabe que a alegria ela é uma emoção passageira, né? Ela é uma emoção do momento, né? Estou alegre porque aconteceu isso aqui e agora. Tá, daqui a 5 minutos eu não estou mais tão alegre assim, né? Ganhei um presente, abri um presente, né, no amigo secreto do final do ano. A pamonha do Clóvis de Barros, né? Imediatamente Delícia, a primeira depois, pamonha. você não está mais alegre, né? Então a alegria é um sentimento muito fugaz. E não dá para a gente estar alegre o tempo todo, mas a gente quer estar alegre o tempo todo, né? A gente se vicia, né, nas reações químicas, né, que a alegria, né, provoca na nossa mente. E para a gente lidar com essas emoções negativas, a gente tem que também saber ampliar o escopo, né, dessa galáxia da alegria. Por exemplo, eu não estou alegre agora. Agora a situação está adversa, agora não está legal. Mas eu tenho esperança, que é uma crença numa situação favorável futura. Então, a esperança, ela é uma alegria, ela é uma satisfação que eu consigo projetar para mim no tempo. Olha, não está legal, mas vai dar certo. Vai ficar melhor. Ou então a gratidão, né? Olha, não está legal agora, mas olha quanta coisa boa que aconteceu comigo, eu sou grato por isso. Então, quando a gente amplia, né, o nosso espectro das emoções positivas, isso ajuda a gente a lidar melhor e regular as emoções negativas, visitar as emoções negativas. A gente contrabalanceia a tristeza com a gratidão, a gente contrabalanceia uma raiva, uma frustração com uma esperança. Agora, o que a gente vê por aí? O cara quer alegria aqui e agora, e como ele não quer alegria, como ele não tem alegria, ele não cultiva nem a esperança e nem ele cultiva a gratidão. Para onde que ele vai? Ele vai para a rota imediata do prazer. Que o prazer é um substituto fugaz da alegria. Prazer pelo consumo, então o cara vira consumista, né? O prazer pela comida, o camarada ganha uns quilinhos a mais, né? E tem pessoas que se viciam, né, em outras fontes de prazer. Qual que é o problema de você se viciar numa fonte de prazer? O prazer é uma emoção muito fugaz.
Se a alegria é fugaz, o prazer é fugaz à quinta potência, né? Então, E ele deixa um buraco de preciso quero demais. mais, Ele quero cria mais, uma adição. quero mais, cria uma adição. E aí essa adição dificulta ainda mais você vivenciar alegrias reais, dificulta ainda mais você, né, colocar a alegria no tempo, tanto na gratidão quanto na esperança, e dificulta ainda mais você lidar com as emoções negativas, porque agora você já aprendeu uma rota de fuga via prazer. E até você navegar nas redes sociais e ficar ali vendo viagens e restaurantes e comidas e itens de consumo. Você consumir um pouquinho da beleza do mundo que está Você ali. não tem dinheiro e você se vicia a consumir no metaverso e se projetar para o metaverso. Então essa é a fuga das fugas da atualidade. Tá, né? então aqui tu tá dando o lado ruim do lado bom. O lado ruim do lado bom. Né? Então o que tu trouxe até aqui é de que Mas que isso dificulta a gente vivenciar o lado ruim das coisas, porque a gente não sabe contrabalancear. O nosso espectro do lado bom, ele está cada vez mais estreito. É isso que eu quis mencionar. Muito bom, muito bom. Olha só, vou pegar um exemplo do lado bom do lado ruim agora. Tá. Eu esqueci meus óculos. Quem tá me vendo no YouTube tá vendo que eu tô sem óculos. Eu vou passar um cortado para conseguir ler o livro. Eu vejo tudo borradinho quando eu vejo de perto, né? E veja, eu estava me sentindo muito bem hoje de manhã. Aí eu fiquei mais leve porque eu dormi um pouquinho para mais. Eu tenho dormido menos, eu dormi um pouquinho para mais. Tava de boas. E quando a gente tá muito de boas, o que a gente fica? Avoado, né? E aí deixei os óculos na saída de casa. Então, se eu tivesse talvez um pouquinho mais, sei lá, para baixo, eu teria me dado conta de tudo que podia dar errado antes de sair de casa. Então, um dos benefícios das emoções mais negativas é que elas te preparam para as intempéries da vida. Aquela velha história da mãe que diz pro filho, bota o casaco, né? É uma certa precaução, cautela, que é um lado positivo do medo. Então, já estou dando um spoiler. O lado positivo do medo é a cautela. Então, o medo, quando ele é demais, o que ele faz? Ele te incapacita para viver, né? Agora, quando ele está na dose certa, na dose útil, ele se transforma em cautela, em prevenção, em cuidado, né? Olha a frase que o autor aqui separou, né? Para começar, o Daniel de Barros, para começar o capítulo dele, ó. Da Laura Nolamina, que é uma personagem do livro A Palavra do Semeador. Precisamos da nossa paranoia para continuarmos vivos. Isso aqui lembra um pouco daquele filósofo, o Schopenhauer, que é famoso pelas tiradas pessimistas dele, né? Então, assim, esse humor mais ácido e que hoje eu até aprecio, como se fosse um chocolate meio amargo, assim, né? Eu aprecio a gente perceber as nuances da nossa realidade. Eu não gosto muito de pessoas absurdamente positivas. Olha que horror eu dizer isso, tá gravado agora, né? Não, tem a positividade tóxica, né? É isso que você está se referindo. Eu acho que não gosto é muito forte. Eu não aprecio, tá? Eu me sinto como se fosse uma coisa muito doce, né? Que nem tu pegar Adoro doce, mas quando é muito doce, descola, né? Dá uma certa... uma repugnância que a gente diz. Né? Repugnância, né? Então, porque as pessoas que se forçam a ficar muito positivas, elas eliminam do seu campo visual e perceptual as diferentes dificuldades da vida. Então, é claro que eu também não gosto dos garotos enxaqueca, né? As pessoas que vão estar sempre procurando o que está dando errado. O que é o ideal? O ideal é o equilíbrio. O ideal é que uma vez que você veja uma situação triste, você fique triste. E que quando alguma coisa boa acontecer, você se alegre, né? Esse é o ideal, esse é o emocional saudável. Dos nossos estudos, por exemplo, quando a gente fez vários treinamentos ligados à emoção e criatividade, emoção e inovação, a gente viu da importância de balancear esses sentimentos positivos e negativos. Se você tem lá uma equipe de trabalho, eu estou lembrando da Emoção é a Regra lá do Demasi, né, que ele falava da importância dos grupos criativos. O que você tem que ter nesses grupos criativos?
Você tem que ter pessoas, né, com abertura, né, emocional, ou essa coisa que a alegria nos dá, né, dessa predisposição de correr risco. Nossa, mas que ideia mais absurda. Não, mas vai dar certo, né? Isso. Não, mas tem certeza? Não, vai funcionar. Vamos vai dar tentar, certo. vamos tentar. Então, a emoção positiva, ela promove essa abertura, mas se todo mundo ali no grupo, né, compartilhar da mesma visão positiva das coisas, você nunca vai ser capaz de aprimorar ou aperfeiçóar uma invenção. Isso, é seguro se prosseguir. Se não tiver ali o garoto enxaqueca, né, que fala, não, peraí, mas não tá bom ainda. Não, mas não tá legal. Mas ó, isso daqui não tá bom, né? Quando todo mundo tá de bom humor, qualquer coisinha, virei um pouquinho aqui, perfeito! Não, tá perfeito ainda, olha só, ainda tem isso, entendeu? Então, esse lado negativo, essa visão mais crítica, num grupo criativo, ajuda a chegar à perfeição, ajuda a atingir a excelência. São muitas comentadas, né, aquelas cenas, né, do Steve Jobs, né, dando uma mensagem assim mais dura, né, para as pessoas que trabalhavam ali nas equipes criativas, né, que ele coordenava. E o pessoal fala, mas olha só, né, como é que você vai conseguir criatividade, né, dessa forma? Se todo mundo for negativo, ninguém é propositivo, né? Mas todo mundo ser positivo, a gente não atinge excelência. Então precisa haver um mix, né, de positividade e negatividade. Da diversidade, agora não mais de ideias, que a gente já falou sobre isso, mas de temperamento. Então, temperamento é o humor no longo prazo. É quando o humor se aproxima da personalidade. E as pessoas têm temperamentos diferentes. Me lembrei dos antigos gregos, né? Os 4 temperamentos mais comuns que a gente também fala bastante nos nossos treinamentos da Conexão IE. Então, o melancólico, o fleumático, o sanguíneo e o colérico. E nessas nuances dos 4 tem muitas possibilidades, né? Mas todo mundo consegue imaginar o que é uma pessoa melancólica e a diferença para uma pessoa sanguínea. Até em comentário de futebol tu vê de vez em quando, fulano é muito sanguíneo, né? Quer dizer que ele tem uma energia, uma impulsividade, uma capacidade de tiro, 1, 2, 3 já, muito grande, né? Tá, mas deixa eu voltar pro medo para voltar pro livro. Então eu comecei com o medo, porque o medo, a gente já falou, então, ele te garante essa precaução, essa cautela. Eu ouvi falar, esses dias circulando na internet, então já não vou me lembrar aqui a fonte, mas isso é de domínio público, que existe uma espécie de um espectro, que a gente poderia dizer, que vai do medo à curiosidade. Então, que é bem aquilo que a gente vê nos gatos. Me lembrei dos gatos lá de casa, mano. Então, o gato é um bicho que ele é cauteloso, mas ele é curioso. Então, ele consegue, ele vai, ele avança, mas ele tá pronto se precisar para sair correndo. Tu quer ver um gato na sua máxima expressão de curiosidade, é chegar com uma caixa de papelão e colocar no meio da sala. Não precisa fazer mais nada. Enquanto eles não descobrirem o que é possível fazer com aquela caixa, eles não param de circular ela, né? Então, existe aqui um vai com medo, mas vai, que é muito legal, assim. Eu lembrei daquele ditado, né? A curiosidade matou o gato. Isso. Que daí a cautela perdeu, né? E ganhou a curiosidade. Então, olha só, daí ele fala um pouquinho também aqui da ansiedade, ó. Isso na página 61, se eu tô conseguindo ver direito. A ansiedade não se resume ao medo. Antes disso, é o estado emocional de fundo para várias outras que habitam a sua vizinhança no círculo das emoções, como preocupação, apreensão, inquietude, receio. Todas decorrentes de eventos futuros que não gostaríamos que acontecessem. Ao contrário do medo, que tem um objeto específico, inclusive as fobias, né? A ansiedade é uma sensação vaga, causada pela possibilidade de ameaças futuras sobre a qual não temos controle. E aqui eu recomendo, se tu te interessar pela ansiedade, assiste o nosso podcast Qual é o Teu Tipo de Ansiedade, né, Mar? É isso aí. Ficou muito bom a gente percorrendo lá aquelas 10 possibilidades de ser ansioso. Muito bem, então assim, o que ele está dizendo aqui é que
a gente pode também sentir coisas em torno da galáxia do medo e se aproximando, agora a gente sabe que também é uma galáxia da ansiedade, toda vez que eu estiver tentando antecipar ou projetar o que vai acontecer. Típico da música, o que será amanhã, responda quem puder. O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser. Né? Então, quando eu tô nesta vibe, eu posso estar atraindo emoções negativas e tendo que lidar com isso. Às vezes isso é útil. Se eu vou me preparar para um evento importante, é bacana eu ter alguma atenção para isso. O que não deveria acontecer? E eu gostaria que tu trouxesse isso também, Má. Porque eu sei que tu é um cara muito precavido, né? Até onde fica positivo esse tipo de preocupação com o futuro e quando é que tu sabe que isso começa a ficar tóxico? Por exemplo, vou voltar para a tomada de decisão. Mesmo porque a gente está, nesse momento que a gente está gravando, na época geral dos planejamentos estratégicos nas organizações, né? Isso, estamos no final de 22 nessa gravação. Então, o que está acontecendo, né, nesse momento em muitas empresas? Né? O pessoal está querendo tomar decisões, né, sobre como é que vai ser 2023, 2024, tem um monte de coisa acontecendo, mudança de governo e o cenário externo e perspectivas de inflação, etc, etc, etc. E os tomadores de decisão, eles precisam projetar, né, algum futuro para falar, olha, vamos por aqui, vamos lançar esse produto ou não, vamos estabelecer essa ou aquela política comercial. Então é comum as empresas projetarem diferentes cenários. Quando a gente está projetando cenários, a gente precisa ter cenários plausíveis. Se você pegar um cenário, né, e falar, não, vou projetar 2 cenários. Num, tudo vai dar certo. Num, tudo vai dar errado. Né? O melhor cenário e o pior cenário. Bom, você vai ter lucro no melhor cenário, você vai ter prejuízo no pior cenário. E aí, para que lado que eu vou? Então, quando eu não sei dosar essa cautela, né, quando eu não sei encarar com realidade, mas sem exagerar, nem abafar, né, essas minhas projeções de possíveis adversidades, todo um exercício de planejamento de cenários vai por água abaixo. Porque aqueles cenários eles se tornam inverossímeis e inúteis, né, para tomada de decisão no planejamento estratégico. Então, se você tem lá um camarada que ele acredita que vai dar tudo certo, que ele tem uma verve empreendedora e ele tem um viés de confirmação, e ele fala, não, é para lá e vai funcionar, cara, você pode estar indo, né, de frente para a parede ou pulando no penhasco, né, sem ter noção do que está acontecendo. E se você colocar tudo como, nossa, acabou o mundo, né, só daqui a 4 anos e vai tudo piorar, etc., você também perde oportunidade. Então a gente precisa saber ter a dose certa, né, de cautela. E isso é muito difícil. Como a gente não está acostumado, e às vezes acontece uma coisa, Ali, até assim meio supersticiosa, sabe? As pessoas, nem, pelo amor de Deus, nem coloca isso aí no documento, não, Deus o livre. Isso é comum das pessoas que vão para o lado da positividade tóxica. Vamos falar um pouquinho disso, Má. Acho que é legal da gente comentar. Então a gente precisa saber usar esse medo na dose certa, né? Nem exagerando, né, o lado ruim e nem abafando, né, demais o lado ruim. As pessoas podem desenvolver, trazendo aqui essa questão da positividade tóxica, uma aversão às emoções negativas. Então, como se, eu não vou falar na palavra medo, porque senão o medo vai acontecer. Sabe? Uma coisa meio que um patuá. Eu começo a tentar me afastar do que pode dar errado. Ok, todo mundo quer que as coisas deem certo, isso é tranquilo. Agora, eu negar que eu não estou me sentindo bem, que algo me soa errado, é um perigo isso. Aliás, isso aproxima a pessoa daquele estado mental de quem sofre um golpe. Como é que são a maior parte dos golpes? Os golpes que as pessoas, inclusive, caem muito no final de ano. Por exemplo, tu recebe uma mensagem dizendo que tu ganhou uma casa ou um carro. Basta você, e aí você liga para um número tal que você ganhou um sorteio, por exemplo, né? Geralmente tu é convidado a ir para o espectro das emoções positivas. Eu me lembro uma vez
que eu tava num salão. E eu achei engraçado, por isso que eu fui um pouco adiante, porque eu queria entender um pouquinho do processo. Nossa, isso é um golpe, né? Eu tava ali com cautela, tentando entender um pouco mais. Mas tinham dito que eu tinha ganho uma casa num programa de TV. Como eu nunca assisto programa de TV, era evidente que era um golpe. E aí, eu fiquei impressionada com como essas pessoas, elas sabem te levar para esse lado positivo. Então, na verdade, tu já tá gastando os milhões, tu já tá morando na super casa, tu já descobre que tem piscina, que tem pátio, que tem tudo que tu sempre sonhou. Então, tu é levada para esse lado positivo. E aí, basta, sei lá, alguma coisa, cada golpe é de um jeito, basta tu dar uma senha, basta tu depositar 5 mil para liberar alguma coisa, que depois a pessoa fica com vergonha, porque é evidente que aquilo era um golpe. Mas como ela estava lá naquela bolha de positividade, ela não conseguiu ver uma ameaça que estava na frente dela. Sim. Então, isso é uma espécie de blindagem que a pessoa faz para os alertas que as emoções negativas te trazem. E aí um outro sinal de alerta para a tua reflexão é se você está começando a apelar para superstições. Isso. Né? Do tipo assim, a última vez que eu vesti essa camiseta aqui, meu time ganhou, vou sempre vestir essa camiseta. Sempre aquela camiseta. A última vez que eu fui fazer uma visita de vendas e a venda foi bem sucedida, eu usei essa caneta. Então eu vou sempre usar essa caneta, que é o efeito vou sempre do usar, sei lá. Então, se você está tendo esses hábitos, né, cuidado, né, faça uma reflexão. Você não deve estar sabendo de lidar, né, de forma sadia com as adversidades, que são coisas naturais da vida. A gente vê estudantes fazerem isso. De repente fica religioso na hora da prova de recuperação. Deus vai me ajudar. Cara, ok, reza para Deus tribom, mas não bota nele a resposta, né? Vai estudar para tua prova e não bota nele a resposta. Tá, então vamos para uma próxima emoção aqui, que eu acho que é bacana. Estamos em meia hora já dá pra gente trocar de emoção, né? Então eu queria pegar agora, o que tu prefere, Má? Que eu pegue o nojo ou que eu pegue a raiva? Eu acho que o nojo, ele tem boas lições também, né? A raiva a gente até... Vamos terminar com a raiva. Vamos terminar com a raiva, beleza. Porque a raiva é a mais mal vista de todas, né? Então o nojo, olha só. Vamos pegar aqui já direto na tabelinha que o Daniel traz para nós, tá? Então, ele vai dizer aqui no final, ó. O que dispara o nojo, né? A violação da integridade corporal, a aversão ao contato, o risco de contaminação. Então, tem aqui um papel evolutivo, né? Para ele acontecer. Qual que é o lado bom do nojo? Protege a tua integridade física, promove a boa educação, porque tu tenta evitar uma careta, por exemplo, né? Sinaliza limites morais, né? E é claro que o excesso de nojo vai levar a quadros como até mesmo um transtorno obsessivo-compulsivo. Mas explica primeiro o que dispara o nojo, olha, só para o pessoal entender o que tu tá falando. Tá, então toda vez que eu tenho um gosto meu, pessoal ou moral, porque um valor, e que alguém viola esse valor, a minha reação, e é interessante que o nojo é uma das emoções mais difíceis da gente esconder. Você retorce geralmente um dos lados do rosto, você afasta, eu não quero cheirar isso, eu não quero comer isso, eu não quero ver isso. Então tu retorce ou tu evita o contato com aquilo. Quem já viu Divertidamente lembra da Nojinho toda fazendo assim, né? Ela é verdinha, inclusive, né? Então o nojo, ele te causa essa evitação do outro. E isso é um mecanismo de proteção. E é um dos mecanismos mais automáticos, né? As pessoas, elas podem até ter algum sucesso disfarçando medo, disfarçando raiva. Agora o nojo... O nojo é muito difícil. É muito difícil você disfarçar. Tu faz isso. E é interessante que quando uma pessoa diz, por exemplo, uma palavra que te é aversiva aos teus valores, você chega até a fechar um olho de ouvir aquela palavra, como se a pessoa tivesse cuspido na tua cara, né? Então, ela é muito rápida a resposta do nojo. Sim, tu tá assistindo alguma coisa na televisão, tu muda de canal. Só que tá se na rede social, tudo te dá nojo, esse é o ponto, né? Aqui é o lado ruim de ter ela em excesso. Significa que tu tem um sistema de valores muito restrito, que você criou uma bolha do que você considera adequado e que você não aceita nada que seja diferente disso. E aí que entram os transtornos que vão te protegendo cada vez mais das possibilidades do que o outro te traz.
Então, mas nojo é um disparador de, olha, não tá legal isso. A minha indignação em relação a alguma coisa também aumenta. Por isso que tem muita gente que associa o nojo com a raiva. É que Sim. diferente da raiva que te projeta, o nojo te repele. Então E se você ignora o nojo, você vai ficar com raiva. Ou daquilo que está te provocando nojo, ou de si mesmo, né? O que eu tô fazendo aqui, que né? que eu tô fazendo aqui? Você vai atirar a raiva para algum lado. Isso aí. Ele tá muito próximo da raiva. Eles se aproximam, só que ele só causa essa coisa da evitação, né? Então, na raiva, agora pode vir uma sinalização de injustiça. Você pode... A indignação aqui que aparece, né? Então, ele coloca a indignação na raiva. As negociações, quando eu estou tentando defender o que é meu, a raiva aparece. Então, uma pessoa que não tem raiva tem muita dificuldade de defender o que é seu. O seu interesse, a sua necessidade. E é por isso também que aquelas pessoas com mais energia e raiva, e que às vezes até se tornam tóxicas por serem assim, os bullers, né? Eles são muitas vezes posição de liderança. Porque uma coisa é clara, eles defendem o que eles querem. E lá no fundo a gente admira isso. A gente admira uma pessoa que defende o que acredita. A gente olha aqui e diz, nossa, que legal, quanta energia, né? Então a raiva ela é uma emoção que traz essa energia para ação. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente até comenta, num ataquezinho de raiva, você destrói as pontes que você levou anos para construir. Desculpa que eu já trouxe a raiva, Mar. Já peguei aqui o bonde. A porque raiva já pediu passagem. Já pediu passagem, né? Viu? E eu não tô com raiva porque eu pedi desculpa. Então é sinal de que ela não me contaminou. Mas você sabe, né, que tem até a questão evolutiva da raiva, né? Eu lembrei agora dos Homens São de Marte, né? Um parceiro raivoso vai te defender. Vai defender, né, a prole, vai defender os interesses, vai defender, né, a tribo. Então a raiva, por um certo tempo, ela foi até bem vista, né? E um atributo desejável, né? Entre os brios que as pessoas né? diziam. Os alfas, né? O camarada é um alfa. Eu lembro um dos primeiros filmes que eu assisti sobre que tinha essa dicotomia. Nossa, o pessoal vai ter que procurar nos arquivos agora. Era Platoon. Nossa, esse é antigo, hein, mano? Platoon é um filme, né, sobre a guerra do Vietnã. E desses filmes assim mais realistas, né, sobre a guerra do Vietnã, tipo Apocalipse Now, tal, o Platoon ele colocava assim o lado feio da guerra, né? Porque até então os filmes de guerra eram propagandas, né, da indústria militar norte-americana, né? Então você tinha lá o Elvis Presley, né, como herói de guerra, o John Wayne, né? Então eram filmes assim mais românticos, né? E Apocalipse Now, Platoon, eles mostravam o lado cruel, sujo da guerra. E especialmente Platoon... Como né? sempre tem, né? Como Que os sempre filmes tem, de guerra mas geralmente romantizam. É, né? mas então, aí veio Hamburger Hill, né? Veio um monte de filmes assim nessa linha. Mas o Platoon era um filme que tinha 2 sargentos, né? Ali numa tropa que estava lá no Vietnã. E um sargento era o sargento do bem. E o outro sargento era o sargento do mal. Mas assim, um bem e um mal, né? Bem caracterizado. E o filme leva, né, as pessoas a simpatizarem, né, com o sargento do bem e odiarem, né, ou não gostarem do antagonista, né, que era o sargento do mal. Mas tem um momento lá nesse filme, eu não quero dar spoiler a quem deseja assistir, que um cara que defendia o sargento do bem foi confrontado assim por um defensor do outro time, né, e falou: vem cá, você está lá na trincheira, está vindo inimigo, quem é que tu quer do teu lado? O cara bonzinho ou o cara malzinho? Você vai sobreviver de que jeito? Você acha que você vai conseguir sair vivo da trincheira? Porque você não vai poder sair da trincheira, você não vai poder fugir da trincheira, você não vai ficar para sempre dentro do alojamento aqui, você vai para a guerra. Quando você estiver lá, quem é que tu quer do teu lado? Né? O cara malzinho, né, ou o cara bonzinho? E essa forma de pensar a gente encontra até hoje nas organizações.
Não, o camarada é grosso, o camarada ele é desrespeitoso, mas ele traz resultado, mas ele vende, mas ele entrega desempenho, né? Então, até hoje a gente lida com essa crença nas organizações que um líder, mesmo ele sendo tóxico, ele é tolerável, porque ele entrega resultado. É muito importante a gente fazer essa distinção. Porque, tá, agora eu devolvo a bola para ti. Pois é, porque raiva, ela tem como se fosse assim uma energia, uma combustão que tu faz no teu sistema. Tu tá ativado para ação, para o ataque. É necessária? É, para tua sobrevivência, para tua defesa, para que os teus interesses, para que aquilo que tu precisa, você vá na direção disso. Então ela tem um tiro muito rápido, né? Só que qual que é o problema dela nas nossas relações? Ela é feita para destruir relações. E se você tem uma liderança baseada na raiva, qual vai ser o gatilho que eu vou ativar nos outros? O medo. Então, um líder que já ocupa uma posição de poder, se ele também é um líder raivoso, ele está liderando pelo medo. E é tudo o que a gente vem trabalhando há anos na Conexão IE, é preparar as pessoas para buscar uma liderança que não tenha por base o medo. Aí entra ter livros como o The Fearless Organization, da Amy Edmondson, né? E aí, qual que é a forma positiva de canalizar a raiva? A raiva, ela serve como uma energia de ativação. Assim que você ativou, você vai buscar um outro estado emocional, também de alta energia, mas com abertura ao outro. Então, ela serve para ligar o teu fogo. Ligou o fogo, compreendeu teus interesses, espera abrandar aquele ímpeto. Então, como a gente até diz, se aconteceu uma coisa errada, tu recebeu um e-mail desaforado, tu recebeu uma ligação horrível, não sai respondendo. Deixa serenar os tais 10 segundos que a vovó dizia para te parar. Conta até 10, toma um copo d'água, coloca a cabeça no lugar, porque tu tem que tirar o efeito da raiva para conseguir interagir assertivamente. Então, tu vai deixar só o resíduo dela, que é a compreensão dos teus interesses, dos teus valores. Nesse sentido, é super útil. Ela te deixa claro como a luz do sol que te importa. Então, tá, já sei o que me importa. Já consegui serenar a primeira resposta da raiva. Agora eu tenho a energia necessária para ser assertivo. Então, essa ativação. O time derrotado ali no primeiro tempo, ele vai para o segundo tempo, ele não pode entrar em campo, né, com uma sensação de derrota. Mas eu preciso ativar, né, esse time de alguma forma e canalizar essa ativação para foco no resultado, foco no desempenho. Isso, e o futebol não é uma boa metáfora, porque o futebol entra a competição e a gente sabe muito bem que o futebol é uma grande metáfora de guerra. Como já dizia lá o Carl Sagan naquele livro, qual é o livro que ele fala dessa metáfora? É o Bilhões e Bilhões. Bilhões e Bilhões, né? Então, o futebol é uma grande metáfora coletiva da guerra, daquilo que por milênios a humanidade fez na sua expansão. Então, na guerra, a raiva é útil, porque a raiva é a defesa daqueles que estão comigo, né? Então, quem estão comigo na trincheira. Então, nesse sentido, ela fala de uma resposta evolutiva de ataque. Em tempos de paz, em tempos de colaboração, num núcleo de uma organização, as metáforas de guerra eu não gostaria que fossem tão populares, porque a gente precisa de colaboração mais do que de competição. A gente vai competir no mercado, mas tem que ter o fair play, como a gente fala, né? Então eu tenho só esse receio da gente salientar ela, porque a nossa sociedade já está polarizada, que é uma das coisas que a raiva também faz. Ou tu está comigo ou tu está contra mim. Não existem todas as nuances possíveis e os meios termos. Que a gente encontre muitos lados positivos. Eu paro no positivo até ela encontrar os teus interesses e valores. A partir daqui, digo que ela é imprópria para o contato humano. Porque ela destrói as pessoas. Ela destrói as relações. Ou seja, né? Se o nojo fala, nossa, esse meu valor aqui está sendo violado, e a tendência do nojo é eu me afastar dessa violação, a raiva ela entra, não, esse meu valor aqui está sendo violado. E não está certo. E não está certo, eu preciso defender esse valor. Isso. Então a raiva me leva à defesa desse valor. Isso. Agora, qual que é o problema? O problema, né, não está, na minha opinião, na dose de raiva. O problema está em
quais são os seus valores? Também. Porque o que acontece? Eu vou, por exemplo, eu vou para a guerra, eu vou para a guerra comercial. Né? Então eu vou voltar para a arena lá das empresas, onde eu tenho que ganhar mercado, etc. Mas vem cá, eu vou ganhar mercado a qualquer custo? Quais são os meus valores aqui nessa empresa? Né? Por exemplo, como é que eu lido o cliente? Eu vou respeitar o cliente ou vale a pena enganar o cliente porque o que importa no final das contas é o pedido? Estou exagerando aqui, tá? Então, o grande problema de você deixar a raiva solta, né, é quando os teus valores são tortos e agressivos, né, para o outro em tempo de paz. Agora, você conseguir, por exemplo, defender de uma forma aguerrida uma causa valorosa, né, tem menos desse impacto e dessa preocupação. Então, acho que o que a gente tem na nossa sociedade hoje, nas organizações hoje, é, antes de tudo, uma crise de valores. Porque aí o que acontece? Tem tanto esse movimento de afastamento, que a gente já comentou aqui num podcast, né, que são os silents, né? Silent quitting, silent firing, né? Então, assim, eu não concordo com isso, mas eu não tenho para onde ir. Os acordos silenciosos. Então, me dá nojo trabalhar aqui, me dá nojo seguir fazendo o que eu estou fazendo, mas eu não tenho mais nada o que fazer por enquanto. Então, enquanto eu não tenho mais nada para fazer, faz de conta que está tudo bem aqui, eu vou colocar minha cara de paisagem, eu vou colocar aqui. Mas eu não tenho energia de ativação e nem confiança suficiente para falar, não, obrigado, não quero mais. Né? Vou atrás de outra coisa, porque eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo. O medo venceu. Né? E o nojo, né, tá mandando na situação. Ela te afasta, fica aqui, mas fica quieto, fica na boa. Assim que eu vejo uma situação, eu pego e saio daqui. Né? Ou então, né, quando você tem esse unfair play que tu estava falando, né, que esse valor aqui não está legal, mas eu vou lutar, aí tem os conflitos, aí tem todas as coisas que a gente também vê acontecendo nas organizações. Um dia só de conflito. Mas o que dispara o nojo e a relação da raiva é esse conflito de valores. Então, a gente tem na sociedade hoje um problema de valores, uma crise de valores. Né? Temos. E aí fica mais difícil, né, a gente controlar nojo e raiva. Né? Eu vou fechar a raiva aqui, porque agora estamos em 46 minutos já, porque a gente precisa fechar falando de tristeza também. Ixi, então vai. E falando no finzinho da gratidão para nós entregar para as pessoas uma live palatável, positiva. Né? Mas a gente falou que era o lado bom do lado ruim. Isso aí. Então, a tristeza seria, pegando esse overview que tu deu aí, essa visão geral, seria juntar tudo que eu já tentei. Muitas vezes, quando eu tento de tudo, eu já senti todas essas coisas, Ali. Eu já senti medo quando eu saí de manhã, raiva no meio do dia, quando eu tive que lidar com um cliente difícil, nojo quando eu vi que não tinha o que fazer com a minha situação, com a minha vida. E aí eu chego em casa de noite e me bate uma tristeza. Então, geralmente, no final dos ciclos negativos, e eu não estou brincando aqui, embora tenha parecido brincadeira, tem muita gente que vivencia isso no intervalo de um dia, né? Nos finais de semana. Nos finais de semana, quando a gente chega naquele finzinho de domingo, o momento universal de sentir aquela melancolia, né? Vai começar tudo de novo. Então, é super difícil achar um lado bom na tristeza, porque de todas as emoções negativas, ela é a mais pegajosa. Quando você está triste, você tem a sensação de que tua vida sempre foi triste, vai ser sempre triste e que tu não tem recursos para lidar com ela. E por que ela aparece de noite ou no final lá do final de semana? Porque é uma emoção de baixa energia, né? Então a gente já está cansado, a gente já usou o último frasquinho de energia do tanque, né? Isso. E não é que toda vez que tu tem baixa energia, tu esteja triste, mas sempre que você está com baixa energia, você pode tá mais suscetível a sentir tristeza. Aquela história de que tu come a feijoada e depois diz, nossa, eu comi tanto que eu fiquei triste. Porque, na verdade, você baixou o teu nível de energia. Então, ela ajuda a tristeza, a perceber as coisas que estão acontecendo. Você, quando está com baixa energia, você olha mais para a tua realidade, para as tuas reflexões internas, ela te torna mais introverso. A tristeza faz você olhar mais para o que acontece na tua realidade interior.
até mais do que na tua realidade exterior. Ela reduz a energia da briga. Então, muitas vezes, tu tá naquele alto conflito, de repente, tu debate uma tristeza, acabou a briga. Porque se tu ficou triste, tu não tem mais energia para brigar. Então, ela mostra para ti o que importa e ela te convida a encontrar o significado das coisas. Esse é o principal objetivo da tristeza. É que você encontre o porquê das coisas acontecerem. Será que existe algo que eu tenha aprendido aqui? Será que algo aqui me favorece no final das contas? Ela não serve quando ela se torna uma blindagem com a realidade. Quando ela te diz, para o mundo que eu quero descer. Então, é uma fuga, é uma negação. Então ela tem que ser, o ponto dela é te preparar para o próximo round. E se tu tá muito triste, sabe que eu ouvi acho que foi um ator até americano, talvez tenha sido o Jim Carrey, que a depressão é deep rest. Que significa, claro que a gente sabe que eu não tô falando aqui da depressão clínica e nem o diagnóstico de depressão. Mas quando tu tá te sentindo assim muito down, com muita dificuldade de seguir, tu tá precisando de um bom descanso. Tu tá precisando se retirar um pouquinho, cuidar de si e garantir um tempo para si mesmo, né? E essa sensação de tristeza que na verdade é assim, é um combustível do aprendizado. Porque uma coisa é você fazer um pequeno ajuste, vai numa rota. Agora, quando você precisa de fato, né, uma boa reflexão sobre os seus rumos, o que está acontecendo, né? O Dom Covinho, Cotô, Proncovô, né? Uma certa dose de tristeza, ela facilita essa reflexão e essa análise crítica. Perfeito. Ela é essencial para ativar a sua cognição. Então, se você negar a tristeza, você nega essa reflexão e você provavelmente vai estar condenado a encontrar com ela de novo no próximo momento de baixo. E ela pode voltar como uma exaustão profunda. Lembra que tudo que tu negar no mundo das emoções negativas vai aumentar o volume. E aí ela se transforma num abatimento muito grande. Né? Eu até acho que essa final de ano aí, se você conseguir fazer caminhadas, sair um pouquinho da muvuca, sair do celular, né? Tudo isso favorece que o lado bom da tristeza se manifeste. E aí ajudar a regular pela energia, né? Porque como a tristeza é uma emoção que pode te botar para baixo, você fazer uma reflexão, né, sobre a sua vida, né, sentado em casa, sozinho, né, no sofá de noite, né, no frio, você vai ficar cada vez mais preso nesse estado de baixa energia. Ativação. E você pode cair numa armadilha. Então eu quero pensar na vida, quero refletir. Sai caminhar. Sai caminhar, vai pro verdinho. Sai caminhar, porque aí ao caminhar, você está obrigando o seu corpo a manter um estado de alta energia. Né? E é impressionante como a tristeza ela te recompensa, Má. A gente teve aí uma perda importante nessa última semana, né? Não vamos comentar aqui, não quero trazer essa de novo, mas tivemos uma perda importante de um amigo muito querido. E eu me lembro de ter ficado uns 2 dias com crises de choro. E vinha aquela crise, chorava. Depois que você tem uma crise de choro, quem aqui já não teve uma, vem um alívio. Esse alívio é o presentinho que a tristeza te deixou. E disse, muito bem, você honrou essa emoção, você honrou esse luto, tá aqui o alívio para você continuar a tua estrada. Então ela de fato lava a alma, aquilo que se diziam os antigos, né? Ela lava a alma. E aproveitando então, já vou fazer a ponte para nós finalizar a live com o livro da gratidão. Isso aí. Então, estamos com 52 minutos de live. Eita. Esse livro eu tinha prometido trazer, não me lembro mais, acho que foi naquela das emoções de final de ano, né? A live que a gente falou de um pouquinho de tudo que a gente experimenta. Esse livro da Janice Kaplan, tá? É um primor esse livro. É o livro que tu deve ir lendo assim devagarzinho. Porque a gente, depois de experimentar as emoções negativas, uma recompensa que a gente tem é conseguir, de fato, apreciar as emoções positivas. E aí a positividade não é mais tóxica. Ela é tão somente tirar o melhor da vida. Então, quando a gente aprecia
uma emoção positiva, é porque a gente já não deve mais nada para as negativas, né? E a gratidão, ela vem para transformar a nossa forma de lidar com a realidade. Até gostei dessa transição da gente sair da tristeza e entrar na gratidão, porque deveria ser esse o caminho final desse ciclo emocional. Isso aí. Algo mais aqui que tu queira trazer, Márcio? Não, e você cultivar, né, esse hábito de agradecer. Porque a gratidão, ela te lembra que, olha, pode não estar legal agora, mas eu já consegui lá atrás, né? Então é nesses momentos de gratidão que a gente pode se abastecer da energia necessária, né? Recompor essa energia necessária para a gente seguir adiante, né? Então eu encaro a gratidão como um grande repositório de energia que é seu, tá lá. Você não depende de ninguém porque você se sente grato. Quando você tem, por exemplo, eu gosto tanto de falar com a pessoa, de ficar perto da pessoa, porque a pessoa ela tem uma energia contagiante. Tu tá meio que tomando carona na energia de alguém. E a gratidão, você, né, se supre dessa energia. Você encontra em você mesmo a fonte dessa energia para te reerguer, né, nos momentos de adversidade aí na vida. Então, a gente aprender a cultivar esse sentimento, esse processo de gratidão, nossa, isso é uma bênção. É uma bênção, né? Uma carga rápida, né? Que a gente precisa aprender a se dar, né? Esse cuidado, esse carinho. Né? Muito então, bom. aprender a cultivar a gratidão. Muito bom, Má. Muito bem. Gostei muito da nossa live. Quero agradecer a você que nos assiste, que nos escuta enquanto está cozinhando, enquanto está viajando. Antes de dormir, eu ouvi uma que disse que nos escuta antes de dormir. Tudo bem. Espero que eu não dê sono nas pessoas. Eu acho que tudo bem se eu der sono, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir também antes de dormir. Não tem problema. Se tu já tá ouvindo, é só o teu inconsciente, porque você já foi dormir, eu tô falando aqui ainda. Alguma parte do teu cérebro tá prestando atenção. Exatamente. Se te servir para ter emoções positivas mesmo no sono, não tem problema nenhum. Então, você, por favor, nos siga, aciona o sininho no YouTube, divide essa live com algum amigo ou amiga se você gostou. Siga as outras redes da Conexão IE, né? @ConexãoIE. @ConexãoIE. E até o próximo Arena IE. Obrigada, pessoal.